Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma reflexão aqui do nosso ponto central. Diferente do que eu faço normalmente, eu quero pedir a você que compartilhe com alguém essa palavra. Convide alguém para ouvi-la junto contigo, coloque ela no seu carro, envia o link lá do Spotify, do YouTube, agora estamos no YouTube também, do Deezer, para alguém da Amazon também estamos lá, para que outra pessoa também seja abençoada por essa palavra. Amém? E hoje eu quero falar com você sobre casas. Eu quero falar mais especificamente com você sobre a maneira como nós, como eu e você, tratamos a obra de Deus. Sim, qual é a maneira certa? Será que aquilo que estamos fazendo está acontecendo da maneira correta? Estamos atuando de acordo com o propósito e o chamado dele para a nossa vida, para mim e para a sua? É algo a se pensar. Nós temos bastante dificuldade de considerar essas coisas. Nós temos bastante dificuldade de entender se aquilo que eu estou fazendo é de fato a vontade de Deus para a minha vida. E às vezes, por falta de maturidade, nós assumimos funções, nós assumimos cargos, nós assumimos responsabilidades que Deus não mandou. Sabe aquele irmão na igreja que está sempre em tudo, que faz tudo o tempo todo? Se uma pessoa não consegue, ele aprende, vai lá e faz. Se está faltando alguém para fazer, não porque por má vontade, mas porque falta, de fato, às vezes um instrumentista ou um diácono auxiliar, tem sempre aquela pessoa dentro da igreja que vai fazer tudo. Ela vai dizer assim: se está faltando, eu vou suprir essa necessidade, eu vou aprender e eu vou fazer. Mas será que isso é bíblico? Será que é o que realmente Deus quer para mim, para você, para a nossa vida? Será que essa é uma decisão pautada na palavra? A decisão de fazer porque falta alguém? Ao longo dos meus anos de ministério, atuando em diversas frentes no corpo de Cristo, eu pude aprender uma coisa: Deus tem o controle de tudo que acontece dentro da sua casa. Deus não é um proprietário irresponsável ou negligente. Ele olha para a sua casa e ele sabe o que falta e o que não falta. E ele supre todas as coisas. Mas a gente, muitas das vezes, por causa de um coração obstinado, ou ego, orgulho, ou até mesmo pela, abre aspas, entre aspas, pela bondade do nosso coração, amor de ver a obra de Deus sendo completa, a gente esquece de pensar: poxa, será que Deus não está trabalhando aquele irmãozinho ali da mídia que está sentado lá, mesmo precisando de gente aqui? Será que Deus não está tratando aquele irmão que saiu do diaconato por um tempo e o lugar dele aqui tem que continuar vago para quando ele voltar desse tratamento de Deus? Mas não, a gente se esquece muitas das vezes de ouvir a palavra. Nós estamos tão acostumados a ouvir pregadores, influentes, a seguir pessoas nas redes sociais, que nós nos esquecemos que, independente do quão ungido aquela pessoa é, a única coisa que vai trazer transformação permanente é a palavra, é a intimidade com Deus, é o jejum, é a oração, é o conjunto daquilo que ele chamou de amar ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Porque algumas coisas Deus trabalha com os seus no secreto, está lá em Salmos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A esses ele dará a conhecer a sua aliança. Está lá em João, quando Jesus diz: aquele que me conhece guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. E aqui eu começo a mensagem. E o tema dessa mensagem é: sou eu quem constrói casas. 2 Samuel, capítulo 7, ou então em 1 Crônicas, que vai estar escrito assim, no capítulo 17, onde Davi, ele decide construir uma casa para o Senhor. Aí ele, conversando com o profeta Natã, ele fala assim: olha, eu estou aqui residindo em um palácio de cedro puro, era um tipo de madeira específico,
enquanto a arca da aliança de Deus permanece abrigada numa tenda. E Natã encorajou Davi dizendo: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Entretanto, naquela mesma noite veio a seguinte palavra de Deus a Natã: vai, diz ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: não és tu que construirás uma casa para eu morar. Não tenho habitado em nenhuma casa desde o dia em que libertei Israel do Egito. Até o dia de hoje, contudo, venho passando de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Veja, a intenção de Davi, quando você olha lá para o início do versículo, do texto, o profeta Natã fala com ele: olha, vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. O profeta, ele dá uma palavra de aprovação para Davi com base naquilo que Davi sonha, com base naquilo que Davi quer fazer. E o que Davi quer fazer não é uma coisa ruim. Ele quer edificar uma casa para o Senhor. Mas o nosso Senhor é um Deus que esquadrinha corações. O nosso Senhor é um Deus que conhece intenções e conhece a plenitude dos tempos. Ele tem todo o conhecimento. A gente enxerga Deus repreendendo Natã e mudando aquilo que ele está falando. Olha, não volta lá, e você vai falar com Davi o seguinte: você não vai edificar casa no meu nome. E Natã volta para o palácio e tem uma nova conversa com Davi, onde ele vai discorrer aqui até o versículo 15. Depois você lê com mais calma, dá um pause aqui na mensagem, abre a sua Bíblia aí, 1 Crônicas, capítulo 17, lê do versículo 1 até o 15. Ou então você vai ler lá em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 17. É o mesmo texto, só tem algumas diferenças ali. Mas você vai conseguir enxergar que o que Deus fala para um Davi é o seguinte: olha, eu nunca pedi para ninguém construir uma casa no meu nome. Deixa eu te contextualizar. Davi passou um bom tempo tentando trazer de volta a Arca da Aliança para Israel. Mas deixa eu te explicar também por que ele precisava fazer isso. Porque lá atrás, quando Eli ainda era o sacerdote, na época de Samuel, houve uma batalha do povo de Israel contra os filisteus. E aparece um homem, a Bíblia não relata o nome dele, é anunciado apenas como mensageiro, e vai dar a notícia para Eli que os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram. E logo na sequência ele também informa que os filisteus levaram a Arca da Aliança. Quando ele ouve isso, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Então, naquele momento, a Arca da Aliança ela foi levada pelos filisteus. Só que enquanto a arca está em poderio dos filisteus, Deus manda pragas, adoece o povo, manda tumor, um monte de coisa acontece, até que o povo se reúne e decide enviar para outra cidade. Ela passa por algumas cidades, até no final chegar ali em Kiriat Jearim, lá na casa de Abinadab. A Bíblia vai parar de falar da Arca da Aliança, e aí ela já parte para a coroação de Saul. Passa-se um longo tempo, até que Davi é levantado rei e decide trazer a arca de volta para Jerusalém. Quando você olha para toda essa circunstância, porque antes de Davi houve também um rei, que foi Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Porém, como você já conhece a história, Saul peca, Deus o rejeita, chama Samuel, diz: até quando terás pena de Saul, tendo eu o rejeitado? Manda Samuel ungir a Davi, chama Samuel, Samuel unge Davi, e quando Davi é levantado rei, ele coloca como a sua principal prioridade trazer de volta a Arca da Aliança. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem com o coração quebrantado, voltado para as coisas de Deus. Tanto que a música durante o culto foi instituída por ordem de Davi, ainda com a Arca da Aliança dentro da tenda. Isso nos mostra que Davi tinha, de fato, um coração voltado para agradar a Deus, apesar dos seus erros. Mas quando ele decide construir algo para Deus, Deus o repreende, fala: para, não. Desde os tempos antigos, eu vivo de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. E eu nunca pedi a nenhum dos meus juízes que construísse uma casa para mim.
Mas ele não para por aí. Ele continua dizendo para Davi: olha, eu tirei você do meio da malhada. Eu te constituí rei sobre Israel. Eu te constituí príncipe sobre a minha nação. E eu caminhei contigo, eu estive com você. Aí você vai lendo o texto, você vai perceber que Deus fala com Davi assim: não é assim que funciona. Sou eu quem constrói casas. Sou eu quem institui governos. Sou eu quem define onde a minha presença vai habitar. Mas essa é uma verdade que eu e você às vezes tendemos a ignorar. Olha, o que Davi queria fazer não era complicado. Vamos trazer isso para um tempo presente. Imagina que você está na igreja, na casa de Deus, e falta na casa de Deus um ministro. E aí você aprende a tocar para poder sanar essa pendência. Isso é louvável? É, mas é o que Deus quer para a sua vida agora. Eu tenho orgulho de dizer que hoje minha esposa e eu somos pastoreados por pessoas que têm muita sabedoria em relação às coisas de Deus, entende? E às vezes você olha e pensa: poxa, mas essa área específica da igreja, ela precisa de uma ajuda, ela não está legal, será que o pastor não está vendo? Mas quando você leva isso para ele, ele fala: eu estou vendo, mas não é tempo de fazer mudança. Por quê? Porque tudo que ele vai fazer, pelo sim ou pelo não, ele pergunta para Deus: Deus, é para fazer? É para colocar fulano nesse cargo? É para tirar ciclano desse cargo? É para sanar essa pendência? Envia alguém para a sua casa, envia alguém para suprir essa falta. E Deus envia. Ou então ele levanta alguém do meio do povo, mas é sempre Deus. Se você ler o versículo 10, ali na segunda parte, Deus ainda fala com Davi o seguinte: agora subjugarei todos os teus inimigos, além de tudo isso, sabei que eu, o Senhor, é que edificarei para ti uma casa ou uma dinastia. Nós não podemos e não devemos nunca nos esquecer de que a glória é dele. E ser repreendido por Deus porque nós queremos fazer algo por ele é uma situação muito desagradável. Isso só mostra o quanto muitas das vezes aquilo que a gente quer fazer é para o nosso próprio ego, é pela nossa própria vontade. Já parou para pensar que se você está no ministério hoje e provavelmente Deus te quer em outro, você não está percebendo? Ah não, mas é porque está dando tudo certo, tá fluindo as coisas. Sim, o nome de Jesus tem poder. A glória é somente dele, e o fluir não é porque eu e você estamos fazendo, mas o fluir dele é porque ele escolheu fazer isso através da minha, da sua vida ou da vida de quem for. Será que a nossa atitude diante de Deus hoje, ela não está assim: eu quero construir uma casa para o Senhor? Será que essa não está sendo a nossa atitude? De olhar para a igreja e falar: tá faltando aqui, deixa eu resolver, tá faltando ali, deixa eu resolver. A presença de Deus não pode ficar nesse lugar. De Abraão até Davi foram várias gerações, e em todas elas foi em uma tenda que a arca ficou. Por que agora que Davi é rei deveria ser diferente? Só porque ele está falando? Não. E aí Deus o repreende e diz: olha, depois que você morrer, eu vou levantar um dos seus filhos e ele vai construir essa casa para mim. E aí vem um terceiro rei, que é o rei Salomão, que inclusive não é o primeiro na linha de sucessão do reino. Davi o escolhe com orientação de Deus e ele é o responsável. E durante 7 anos aproximadamente, ele se dispõe a construir esse templo. Davi o coroa cedo, ainda antes de morrer, dá as instruções. Mais para frente, ali no capítulo 22, você vai ver que Davi deixa tudo preparado para quê? Para que Salomão viesse e construísse essa casa. Porque essa casa tinha que ser sobremodo excelente. Às vezes eu e você,
não temos condição de fazer com excelência aquilo que sonhamos no nosso coração. Mas às vezes Deus pode mandar alguém que tenha essa capacitação. Aí você pensa, mas o sonho é meu, a vontade é minha. Sim, mas quem Deus quer usar para realizar isso é outro. Às vezes a sua vontade é ver uma palavra sendo ministrada com mais eficiência, com mais unção, né, como dizem. E você acha que pode fazer aquilo, mas não. Deus levanta outro para fazer. E funciona, sempre funciona. A gente precisa entender qual é o lugar de Deus. E antes de assumir as responsabilidades, e antes de olhar para o que está faltando, porque é muito fácil para a gente olhar para o que está faltando, a gente precisa primeiro perguntar a Deus, o que é para eu fazer? O que é que o Senhor quer que eu faça? Assim como os apóstolos fizeram, olha, não é lícito que nós paremos aqui de ministrar a palavra para servir as mesas. Vamos levantar homens cheios de unção, dotados de conhecimento do Espírito de Deus, para fazer esse trabalho. Você pode pensar assim, para que eu preciso que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo para servir as mesas? Não importa se você vai ministrar uma palavra ou se você vai varrer o chão, você precisa da unção dele. Porque é a casa dele e não a nossa. Eu e você precisamos aprender a olhar para Deus como o nosso rei e olhar para nós mesmos como seus mordomos. E um mordomo só faz aquilo que lhe é ordenado por Deus. Todas as vezes que o povo de Israel, algum rei ou algum homem de Deus fez aquilo que Deus não o chamou para fazer, houve consequências ruins. Mas às vezes, mesmo que nós estejamos no meio da tempestade, se nós ouvimos e fazemos as coisas de acordo com o que Deus quer, a vitória chega. E aquela situação que parece que é impossível de chegar ao fim, de mudar, Deus de alguma forma vem com o seu poder e com a sua graça e transforma aquela situação. Mas para que eu e você sejamos capazes de enxergar a ação de Deus, tanto na nossa vida, como nas nossas coisas, como no nosso trabalho e no nosso mundo, nós precisamos entender primeiro o que Ele quer da gente, de mim e de você. A gente precisa parar de olhar para aquilo que falta e começar a olhar para aquilo que falta por minha causa e não por causa do outro. Cristo fez isso durante todo o seu tempo aqui na terra e Ele deu para cada um dos seus discípulos uma função, uma ordenança. Ele morreu, ressuscitou, voltou e a Bíblia diz que Ele passou um tempo ali com os seus discípulos, dando a eles as instruções do que eles iam fazer. Olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que o outro seja revestido de poder, vocês não vão sair daqui. A primeira dispersão, todo mundo vai, cada um para um lugar, os discípulos permanecem. Até que vem o momento, né, do Pentecoste, que Cristo derrama sobre o seu Espírito, e aí sim os seus discípulos eles vão ao redor do mundo. Aí vem Paulo, aí vem Estevão, aí vem um monte de gente, né, até chegar na igreja como está hoje. Mas para que isso acontecesse, os homens de Deus precisavam olhar para as coisas e falar, não sou eu que vou fazer essa função. Vamos chamar outra pessoa cheia do Espírito Santo para isso. Será que eu e você estamos tendo a mesma sabedoria e a mesma maturidade de entender que, desculpa falar dessa forma, algumas coisas não são problema seu? É isso que eu queria trazer como reflexão para hoje e te pedir para, a partir de hoje, se você não faz, começar a olhar para a sua vida da seguinte forma: Deus, é o que eu estou fazendo? É o que o Senhor quer que eu faça? É isso mesmo? É esse ministério que o Senhor quer que eu atue? É dessa forma que o Senhor quer que eu trabalhe? É desse jeito que o Senhor quer que eu administre a minha família, minha casa, minha igreja, minhas finanças? A sua igreja, né? As finanças. Será que eu estou sendo um bom mordomo? Que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo para ter entendimento dos lugares e das responsabilidades que Deus tem nos dado. Eu te desejo um grande abraço e que Deus te abençoe sempre.